sobre a higiene bucal. Então, eu gostaria de pedir para vocês desligarem os microfones para não dar interferência, tá bom? E a gente aguardou 5 minutinhos aí, e a partir de agora a gente já vai dar início à nossa noite de hoje. E aos poucos os pais vão chegando, com certeza estão voltando do trabalho, né? E aí a gente vai batendo papo aqui. Quero agradecer as nossas palestrantes, doutora Bruna, doutora Elana, tá? Por ter topado esse desafio aí de vir aqui trazer bons conhecimentos, bons hábitos para nós, né? A gente que lidar aí com crianças, né? Crianças pequenas, né? De 0 a 5 anos, os bebês, né? Até 5 anos. E aproveitar esse momento para os pais aqui presentes, pedir para eles estarem entrando no site da prefeitura e cadastrando para a nova entrega dos kits de alimentação, tá, pessoal? A partir do dia 10 vai estar liberado o link, as professoras estão disponibilizando já nos grupos, né? E vocês entram lá e cadastrem, tá? Para não ficar naquela situação dos remanescentes, igual aconteceu na entrega anterior, certo? Tem uma novidade também, né? Hoje iniciou aí a vacinação dos profissionais da educação, então, assim, é um grande passo, né, para o nosso futuro trabalho presencial. É o começo, graças a Deus, né? Hoje uma boa leva de funcionários tomou a primeira dose, inclusive eu, né? Estou muito feliz por isso. Então, assim, há uma grande luz, né? A luz está se aproximando de nós no final do túnel. Essa luz, ela já está brilhando, está chegando até nós, aquecendo nós, né, com a vacina. Isso é muito bom. Então, assim, eu queria compartilhar isso com os nossos pais, né, que a gente está muito feliz, né, em dar esse primeiro passo aí, né, que eu acredito que vai ser para uma coisa muito boa, né, que é o retorno presencial com as nossas crianças, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer, vou passar a palavra para a Renata, porque ela vai dar abertura aí com as meninas, com as nossas doutoras aí, e uma ótima noite a todos, mais uma vez agradeço, viu, doutora Elana, doutora Bruna, por disponibilizar esse tempo aqui com a nossa comunidade, viu? Muito obrigada, boa noite, pessoal, boa live. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Bom, o tema hoje da nossa live é a prevenção e a saúde bucal na infância. Então, eu gostaria de apresentar a vocês as convidadas de hoje, doutora Bruna Paes Lemes e a doutora Elana Lídia, que são as nossas convidadas, que vão estar palestrando para a gente hoje sobre esse tema, que é um tema muito importante, né, saúde bucal, que é parte integrante da saúde geral e essencial para a qualidade de vida do ser humano. Então, sintam-se à vontade, sejam bem-vindas. Eu sou a vice-diretora da Escola EMEI Planalto e gostaria que vocês se sentissem à vontade para iniciar a palestra, meninas. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Bruna. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da Carla e da Renata para a gente contribuir aqui com um pouco de conhecimento. Nós tentamos fazer uma apresentação bem objetiva e bem prática e bem didática para vocês. Quem vai dar início vai ser primeiramente a doutora Elana, então eu vou passar a palavra para ela e depois eu falo um pouco mais especificamente sobre a minha área. Então, boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. Obrigada, Bruna. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, um prazer falar com vocês. Eu sou Elana, sou odontopediatra, sou especialista em odontopediatria. Hoje a gente quer mesmo ter uma conversa com vocês bem dinâmica, bem tranquila e que vocês se sintam à vontade para perguntar, se precisarem abrir o áudio, tá? Interromper, fiquem à vontade, tá? Eu vou projetar aqui a nossa apresentação. E aí, Bruna, me fala se está tudo ok, tá? Por favor.
Ver se chegou aí. Chegou aí, Bruna? Tá abrindo, doutora. Parece que deu certo. Abriu aí? Apareceu? Apareceu, pode só colocar em tela grande. Ah, não foi não para a tela grande? Peraí. Ainda não. Vou voltar e vou compartilhar de outra forma, tá? Deixa eu ver aqui. Apareceu a tela grande agora? Agora foi. Foi? Então, gente, é um prazer novamente falo para vocês que para mim é muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa prática clínica, da nossa vivência e compartilhar com vocês também algumas dicas. Então, falaremos sobre esse tema tão importante, né? A prevenção e a saúde bucal na infância. Meu nome é Elana, fiquem à vontade para qualquer pergunta, tá? Eu sou especialista em odontopediatria, mestranda também pela USP em odontopediatria. Tenho aperfeiçoamento em ortopedia funcional dos maxilares e atualmente estou fazendo ainda uma especialização em ortodontia. Então, gente, vamos falar sobre 3 pontos importantes. Primeiramente, prevenção de doenças bucais, de problemas relacionados à saúde bucal infantil. Falaremos também sobre higienização e com respeito a hábitos deletérios ou hábitos que são prejudiciais para a saúde bucal das crianças. Então, quando nós falamos de prevenção, logo a gente já pensa, né, em evitar problemas, né? Então, quando a gente ainda fala com relação às crianças, onde começa a prevenção em saúde bucal? A prevenção em saúde bucal vai começar lá no pré-natal odontológico, lá dentro da barriga da mãe, tá? E hoje a gente sabe, né? Hoje nós temos aí acompanhamento na rede pública e acompanhamento de pré-natal odontológico muito eficiente, por sinal, de doenças, né, bucais das gestantes, e isso faz com que essas gestantes, né, sejam menos suscetíveis a partos prematuros, a problemas com parto prematuro. Então, isso é tão importante a gente falar sobre isso, porque realmente a gente sabe, gente, que doenças gengivais periodontais levam a problemas, né, de riscos maiores de parto prematuro nos bebês. E uma coisa que a gente precisa falar também, desde o período da concepção do bebê até ali a sua idade de 2 anos, a gente tem o que a gente chama de 1000 dias do bebê. E o que é isso? É uma fase muito importante, porque é por onde, né, a criança vai começar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, a gente tem ali dentro da barriga da mãe o embrião se formando, recebendo todos os nutrientes por parte da mamãe, né? E ali existe também o desenvolvimento dos germes dentais, né? Ali por volta da 14ª semana de gestação já se formam, né, os germes dos dentes descidos. Então, é importante que essa mãe esteja acompanhando, esteja se alimentando bem, fazendo suplementações, se for necessário, né? E fazendo o pré-natal direitinho. Lá por volta aí de... Opa, perdão, gente, barulho aqui. Lá por volta de um ano até 2 anos, a gente sabe, né, que essa criança vai ter a introdução alimentar, vai ter contato com outras variedades de alimentos, né? E é um processo muito importante para a estimulação da mastigação, né? E isso vai também colaborar para o crescimento crâniofacial do bebê, né? Para a consolidação de hábitos no futuro.
E aí a gente tem uma regrinha, tá? No primeiro ano do bebê, é o ano que a gente leva ao pediatra, né? É o ano que a gente começa aí o acompanhamento desde o nascimento. A gente já tem dentinhos entrando ali na cavidade bucal, então é o momento da primeira visita ao odontopediatra, tá? E por que que eu digo isso? Porque a gente sabe, né, que o bebê ele tem particularidades e assim como a gente leva o bebê ao pediatra, médico pediatra, e não ao clínico geral, a gente leva ele ao especialista também, odontopediatria, tá bom? Primeira coisa, gente, com relação a essa questão de prevenção. A gente vai falar sobre a doença cárie. A doença cárie é uma doença muito prevalente ainda nos nossos dias. Infelizmente, a gente sabe disso, né? É muito comum entre as crianças. A cárie de mamadeira, né? É uma doença que está relacionada não apenas com a dificuldade de escovação nessa idade ou falta de acesso à pasta fluoretada, mas também relacionado a dieta da criança, né? Então, essa criança pode ali estar com certos componentes na sua dieta que estejam prejudicando a saúde bucal e desenvolvendo a cárie. E isso, gente, é um problema ainda muito comum nos nossos consultórios. A gente tem isso, uma vivência clínica e a gente percebe, infelizmente, muitos casos assim ainda, tá? Então, vamos lembrar dos fatores de risco que estão relacionados a isso. O que são esses fatores de risco? O que causa o problema, tá? Então, o que que causa? Uma dieta cariogênica, uma dieta muito rica em açúcar industrializados, né? Que hoje é tão mais prático, muito mais fácil a gente dar, às vezes, uma bolacha na mão do bebê, uma comidinha assim mais prática, um Danone, um leite com Toddy. E isso são alimentos que estão ali cheios de açúcar. O uso de pasta dental com flúor é um fator importante de se levar em consideração, porque pasta dental sem flúor não garante a proteção dos dentes, tá? Então, isso a gente vai falar mais um pouquinho adiante. E também a frequência de supervisão do adulto, tá? Porque às vezes você até dá escova o dentinho da criança, a criança escova com pasta com flúor, ou tem uma dieta equilibrada, come fruta, verdura, bem, come bem, mas às vezes o adulto não está ali supervisionando e aí passa desapercebido, tá? Em relação a essa questão da higienização. E por último, lembrando sempre as consultas regulares ao dentista, ao odontopediatra, para prevenção, ok? Se tiverem dúvidas, podem me perguntar. E infecções dentárias, né? A gente percebe também que as crianças, na maioria dos casos que chegam com dor no consultório, geralmente em estágios de infecções, né, maiores, a gente percebe esse sinalzinho que está aí mostrando na setinha na gengiva da criança. E o que é isso? Isso é um abscesso, uma fístula, tá? E isso é um sinal de infecção, por isso que a gente tem que estar muito atento a isso, gente, tá? Mas por que seria um sinal de infecção? O dente de leite, né, assim como a gente fala, o dente de leite, ele tem raiz, tá? Como assim? Canal, raiz? Tem, igual um dente permanente. Ele tem todos os tecidos que o dente permanente tem. E aí, o que acontece é que a lesão de cárie, por mais pequenininha que seja, né, gente? A gente tá vendo ali um buraquinho que pode até aparentar ser pequeno. Isso pode gerar consequências bem mais severas na criança, né? E levar a uma infecção um pouco mais severa do que somente aquela lesão de cárie aparente. Então, por isso que eu gosto de mostrar essas fotos. Então, a gente vê essa criança aqui ao lado, né, no lado esquerdo, ela tá com uma bochecha bem cheinha, uma bochecha inflamada, tá? Um abscesso extraoral já. E isso é uma consequência daquele problema do dentinho lá do canal, certo? Então, a bactéria que estava ali no dente foi entrando e contaminando ainda mais esse dente a ponto
disso chegar a essa condição de edema, de hematoma, né? Então, isso é tão severo, gente, para a saúde da criança, isso tem um risco enorme, né? Quando a gente fala de bactéria e o risco que isso traz, né, para a saúde sistêmica da criança é enorme. A gente sabe, por exemplo, que aquela doença de endocardite bacteriana é uma doença que acontece por contaminação que a bactéria vai passando pela corrente sanguínea a ponto de chegar no coração. Isso leva a óbito. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Olhem a boquinha das crianças, supervisionem, estejam atentos. Se aparecer bolinha, se tá com buraquinho no dente, se não, se tá com manchinha, se nunca foi ao dentista, né? A gente tem aí tantos recursos para que a gente possa cuidar, né, das crianças. Então, agora a gente vai falar com respeito à higienização. Eu sei que alguns têm dúvida em relação a bebê, principalmente. Às vezes o bebê, ele tá mamando só no peito, né? E aí, a gente higieniza, não precisa higienizar, o leite materno pode dar cárie, né? E aí, o que vocês acham? Eu vou dizer para vocês que o leite materno, ele é o melhor alimento que existe. E ele não causa cárie, tá? Agora, se a gente tiver, gente, algum outro alimento envolvido ali no processo, né, de introdução do bebê, que esteja ali já começando a comer outros tipos de alimentos, né, o acesso vai mudando, claro, a gente tem que ficar de olho em relação à doença cárie, ok? E com relação à pasta de dente, importante falar isso, né? Hoje a gente vai na farmácia, a indústria farmacêutica te dá várias opções de pasta de dente, né? E você fica nessa indecisão, o que é que eu compro? Compra às vezes pela idade, lá aparece bebê, baby, é essa aqui que eu tenho que comprar para meu bebê. Mas atenção, porque nem todas essas pastas são as recomendadas, ok? Então, pasta de dente, seja para o dentinho, a criança que tem só um dentinho na boca, pasta de dente com flúor, e em concentração que eu vou falar para vocês, de 1000 ppm até 1450 ppm, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Nessa fotinha aqui da direita, gente, das escovas, estão vendo? A gente tem idades ali, ó, 0 a 3 anos, a gente coloca pouquinha pasta, não precisa ser tanta pasta, o bebê engole, lembra? Então, a gente tem que tomar certos cuidados para que essa criança esteja em segurança, tá? Porque flúor em excesso pode ser sim prejudicial. Então, a gente tem que tomar cuidado e utilizar apenas essa borradinha ali de pasta, tá? Acima de 3 anos, um pouquinho mais, tá? Um grãozinho de arroz. E depois a gente vai aumentando essa quantidade. Nunca enche a pasta dessa forma aqui. Por isso que a tia Lana colocou o X aqui, tá? Então, a gente nunca vai encher essa pasta, essa escova aqui de pasta de dente. Não há necessidade. Aqui, exemplificando para vocês, a gente tem ali uma criança que tá com só 2 dentinhos ali na frente, do lado esquerdo, na figura superior ali em cima. Então, a gente tem só 2 dentinhos. Então, a gente vai colocar pouquinho pasta, tá? Depois, a gente vai aumentando a quantidade, mas não chega a ser uma quantidade tão grande, gente, a ponto de ser tóxico para a criança, tá? Isso é uma recomendação, não apenas minha, mas a gente segue órgãos que regulam a saúde infantil, né? A Associação Brasileira, a Associação Americana de Odontopediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam o uso de pasta de dente fluoretado a partir do nascimento do primeiro dentinho, tá bom? Então, a quantidade, fiquem atentos com relação a isso, certo? Ok, e aí, o que a gente tem hoje de indicação, de não indicação? Hoje a gente tem tantos modelinhos, né? Se quiserem, podem até printar aí as mamães. Gente, a gente sabe, né, que tem muita oferta, né? Mas o que é principal de vocês saberem? Pasta dental com a concentração recomendada de 1000 ppm até 1450 ppm de flúor. Isso basta, tá? Fora isso, pasta de dente sem flúor ou pasta de dente com pouco flúor não é indicado, certo?
Por quê? Porque ele não, essa quantidade de flúor ainda não vai garantir a proteção que os dentes precisam, né? A remineralização do dente, tá? Então, essa criança vai sofrer, sim, pode sofrer, possivelmente, com lesões de cárie no futuro, ok? Certo. Então, se eu não conseguir ver, Elana, como que eu sei, né? Quando eu for comprar uma pasta de dente para o meu filho. Se vocês não conseguirem ver nessa parte da frente aqui, gente, tá? Que mostra, às vezes, na primeira na parte de frente da embalagem, a gente vira a embalagem e lê lá nos rótulos, ó. A gente percebe aqui, ó, nessa figurinha dos rótulos, 1.100 ppm de flúor, tá? Partes por milhão, que é essa nomenclatura ppm. Então, a gente sabe que essa concentração aqui já está recomendada. Pode ser o seu bebê, pode ser uma criança ali de 10, 12 anos, pode, tá bom? Isso é seguro para o seu bebê, tá? Você está garantindo que ele não tenha doença e ele não vai ter nenhum problema também sistêmico decorrente a isso, tá? Ao flúor. Eu coloquei essa fotinha aqui, gente, ao lado, que tá ali. Atenção a manchas brancas, cariativa. Por quê? Porque muitas mães chegam para mim aqui no consultório e não sabem que o bebê tá com cárie. Acham que é da pigmentação do dente, não sabem que isso aqui é cárie. Mancha branca mostra atividade de lesão cariosa. Então, a gente tem que estar muito atento, porque essa lesão branquinha vai progredir para aquela lesão severa que vocês viram lá antes, tá? Então, isso é muito importante ser dito. Fiquem de olho na boquinha dos filhos de vocês, tá? E nós estamos aqui para ajudar sempre no que for mais necessário possível. A gente está aqui para atender vocês com todo o carinho e dedicação, tá bom? Certo, então vamos falar do segundo fator, que é a dieta. Dieta cariogênica, todo mundo sabe dessa história, que doce dá problema nos dentes. E a dieta saudável, né? Que é sempre a melhor escolha. A gente sabe que nem tudo que é gostoso é mais saudável, né? Mas eu acho que isso tudo, gente, deve ser visto com equilíbrio, né? Eu entendo que tem a questão da rotina familiar, do convívio, né, com os outros parentes, às vezes uma avó, um vô, a tia dá uma bala, enfim. E eu entendo, tá? Isso é normal da vida. Porém, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a criança pode ter não apenas lesões de cárie, mas desenvolver alguns problemas sistêmicos, como diabetes, obesidade infantil é um problema hoje, né? Tão sério e tão comum hoje em dia. Então, a gente tem que estar muito em alerta em relação a dietas extremamente cariogênicas, alimentos muito industrializados, fast foods, esses alimentos muito ricos em açúcar, né? Bolacha recheada, pirulito, bala, tudo isso. Prefiram, tá? Tentem substituir, às vezes a gente conversa isso muito aqui no consultório com os pais, a gente tenta ir auxiliando de forma que equilibre isso, né? Para que a criança não fique não desenvolva, né, no futuro nenhum problema, né, seja ele bucal, seja sistêmico. Bem, eu trouxe para vocês também, gente, alguns outros tipos de agravos que acontecem com as crianças, tá? Eu trouxe mais relacionado a bebês, crianças na primeira infância, né, de 0 até 5 anos, mas isso também pode acontecer, tá? Mas quando forem até adultos. Estomatites são problemas que acontecem sempre quando há alguma alteração climática. Bebês têm muita estomatite, tá? São essas bolinhas que ficam lá na gargantinha. Aparecem essas bolinhas brancas e dá muita irritação. Criança sente arder, não consegue comer, não consegue beber água, tomar um leite e tem que vir ao consultório para tratar. Nódulos de Ball ou pérolas de Epstein são algumas bolinhas que aparecem no rebordo. O que é o rebordo? O rebordo é essa gengivinha da criança, tá? Onde vão ficar os dentinhos ali no futuro. E aí isso que é um problema que aparece, gente,
em recém-nascidos. E na maioria das vezes as mães mandam mensagem, ficam assim, meu Deus, o que é isso? Ficam preocupadas. Isso vai desaparecer. É normal, acontece ali nos 30 primeiros dias de vida, 30, 40 dias de vida. É comum, são restinhos das células que formam os dentes, tá? A gente dá nome de restos epiteliais de Malassez, mas são nódulos que desaparecem e não geram dor, ok? É importante falar sobre herpes, tá? A herpes é uma doença viral, é uma doença que vem, né, de contato com as pessoas, contato direto, tá? Assim como o Covid, por exemplo. A herpes é uma doença que acontece, geralmente a criança tem um contato primário com esse vírus, né? Aparecem alguns pontinhos apenas lá quando é bebezinho e quando cresce, às vezes pode surgir essa característica de novo com aquelas crostas, né? Que a gente percebe muito em adultos, né, gente? A herpes é um problema e a gente tem que tomar cuidado, sabe com o quê? Com um beijo na boca de bebê. Não pode, isso não é legal. Até mesmo, eu sou a mãe. Gente, não é adequado, tá? Até a mãe pode passar vírus para o filho, tá bom? Beijo na boca, compartilhar garfinho, colherzinha, copo com o bebê, beijo na mão do bebê, beijo no rosto do bebê, não é muito legal, ok? Porque isso pode levar não somente a problema de herpes, mas também isso pode passar outras doenças. A doença mão-pé sobre boca tem esse nome. Esse nome, ele se dá justamente por conta de mão que vai na boca da criança, o tempo inteiro a criança tá ali colocando o dedinho na boca, ou pega algum objeto e põe na boca. Então, a gente não deve ter esse contato tão direto assim com os bebês. Outros agravos também que a gente observa, gente, são problemas de hematomas quando surgem, né, os primeiros dentinhos. Nessa fotinha da direita, lá em cima, vocês podem ver, são essas bolinhas roxinhas, sabe? E essas bolinhas são cistos ou hematomas de erupção, tá? Isso dói? Isso incomoda? Pode incomodar sim, pode gerar irritação, pode dar febre na criança, a criança fica muito irritadinha, porque os dentinhos estão nascendo. Ai, meu Deus, o que tem que fazer? Isso é pus? É infecção? Não, isso é diferente daquele casinho lá de fístula, tá? Isso é apenas um processo inflamatório, não é um processo infeccioso, ok? Então, o processo inflamatório é uma resposta natural do organismo querendo expulsar aquele dentinho ali, ok? Isso vai passar, a gengivinha vai abrir e o dentinho vai sair naturalmente. Em alguns casos, precisa sim vir ao consultório. Quando a criança está muito irritadinha, precisa prescrever alguma medicação, podem vir ao consultório, devem vir ao consultório, certo? Não prescrevam, não automediquem, não se automediquem, tá? E principalmente bebês. Bebês ainda não têm resistência, ainda estão ali em um processo ainda de crescimento. Não é legal que a gente utilize medicamentos indiscriminadamente, certo? Vou passar mais uma vez aqui, certo? Hábitos deletérios, o que são isso? São os hábitos relacionados a riscos, né, que trazem riscos para as crianças, prejudicam o crescimento, o desenvolvimento, o posicionamento de dentes, as mordidas, enfim. Então, hoje a gente sabe, né, gente, que eu entendo isso, eu sei que é muito difícil lidar com a questão de chupeta, mas a minha orientação aqui como profissional para vocês a chupeta é prejudicial? Sim. Ela pode trazer riscos no futuro? Sim. Ela prejudica a respiração do bebê, ela modifica o aparelho da criança, as bases ósseas da criança que estão em desenvolvimento, ela provoca um desequilíbrio muito grande, né? Crânio-facial do bebê, da criança. Então, a chupeta não é legal, tá? Mas no futuro a gente usa aparelho. Eu sei que tem mães que às vezes até pensam assim, gente, mas a gente não tá lidando com dentes apenas, tá? A gente pensa
no ser humano como um todo. Então, essa criança, ela precisa dormir bem, ela precisa respirar bem, ela precisa desenvolver a fala dela bem, né? Então, às vezes, a criança que tem algum problema oclusal, um problema de mordida, por algum hábito, seja chupeta, seja dedo na boca, essa criança pode sim ter um problema, às vezes, ali de fechamento das maxilas, né, do osso maxilar, e isso pode provocar ali sérias consequências no futuro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tentar, se o seu filho usa, vamos tentar ir tirando aos pouquinhos. Tem que ir ao dentista, o dentista vai te ajudar nesse processo, tá? A gente está aqui exatamente para isso. E outros hábitos como roer unhas, né? Que é a onicofagia. Esse problema é um problema que está relacionado com ansiedade, com estresse, né? A bruxismo é um problema em crianças? Sim. O que é esse bruxismo? Bruxismo é um probleminha de apertamento e ranger os dentes, tá? Então as crianças ficam rangendo até você escutar um barulhinho à noite, às vezes. Tem criança que range o dente à noite e o pai ouve lá do outro quarto. Então, a gente tem que estar aí atento a isso também. Tem que tratar, tem que vir ao consultório, tem que fazer acompanhamento, viu? E trabalhar essa questão, né, da ansiedade, ver o que está trazendo esse problema. Outra questão também polêmica que eu vou trazer é a mamadeira. A mamadeira é muito utilizada. Eu até coloquei essa fotinha porque eu achei ela um pouquinho divertida. Mas para mostrar para vocês o que, gente? A mamadeira ela não faz com que a criança se esforce. Tá vendo o bebezinho aí, ó, com o pezinho assim? Ela não deixa o bebê se esforçar. Então, a gente sabe, né, que o bebê, para que ele desenvolva os seus ossos, a sua parte muscular, a sua mastigação, as suas articulações, a gente precisa de estímulo. Então, se você não estimula a criança, ela não desenvolve. E aí, dali vem vários problemas lá no futuro, tá bom? Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente vai trazendo outras opções, vamos introduzindo um copinho, né? Vamos mudando isso aí, tá bom? Gente, eu agradeço imensamente. Foi isso que eu queria compartilhar com vocês. São apenas algumas dicas, tá? Eu fico imensamente grata, feliz por compartilhar. E aqui ficam, então, os nossos contatos, se vocês quiserem me encontrar lá no Instagram, conhecer um pouquinho da minha história, do meu trabalho, estou aí à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e agradeço a todos vocês, professores, diretora. Para mim é uma alegria, tá? Estar aqui compartilhando com vocês. Obrigada, doutora Elana. Achei que foi bem didática a apresentação. Então, a doutora Elana passou um pouco sobre essa parte relacionada à ida ao odontopediatra, né? De prevenção, de cuidados, de hábitos. E a minha especialidade é a ortodontia. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como que a ortodontia entra aí ainda nessa etapa inicial, na infância dessas crianças. Deixa eu tentar compartilhar aqui também. Elana, se você puder me ajudar também, me dando um ok aí. Uhum. Deu certo? Tá aparecendo. Foi para a tela inteira? Foi. Foi? Só aperta em ocultar. Ah, tá. Aí. Bom, gente, então meu nome é Bruna, né? Nós recebemos esse convite da Carla e ficamos muito felizes, né? Topamos de primeira e dividimos os assuntos, porque cada uma tem a sua especialidade, então a gente deixou cada uma falar daquilo que domina melhor, né? Eu sou especialista em ortodontia. Hoje eu atuo no meu consultório, na Clínica Inove. E o que os pacientes mais me perguntam quando vão no consultório, quando as mães levam os filhos, né? A primeira pergunta que eu sempre escuto é: com qual idade eu posso começar o tratamento ortodôntico dos meus filhos? É a primeira coisa que os pacientes perguntam.
A ortodontia fixa é o tratamento realizado com os aparelhos fixos, esse de borrachinhas que eu coloquei aqui na imagem. Esse tratamento, nós não realizamos ele normalmente quando a criança ainda está fazendo a troca de dentes ou quando ainda tem só os dentes de leite, né, os dentes decíduos. O tratamento ortodôntico fixo, ele é realizado quando o paciente já possui todos os dentes permanentes na boca, o que ocorre mais ou menos entre os 11 e 12 anos de idade. Claro que pode variar um pouco para mais e para menos de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Então, nessa idade, de 0 a 5 anos e até aí os 9, 10 anos, como que o ortodontista pode auxiliar, né, o odontopediatra no acompanhamento, desenvolvimento dessas crianças? Bom, eu coloquei aqui alguns tópicos que fazem parte desse acompanhamento. Juntamente, sempre em parceria com o odontopediatra, nós acompanhamos a cronologia das trocas dentárias. O que significa isso? Nós vamos acompanhar se as trocas de dentes de leite para dente permanente estão ocorrendo de forma adequada e no tempo previsto adequado. Então, nós vamos acompanhar isso avaliando se está tendo uma perda precoce de dentes, ou seja, se o paciente está perdendo o dente de leite antes do tempo previsto, tempo adequado, ou se, pelo contrário, os dentes estão demorando muito a esfoliar, se essa troca de dentes está atrasada. Vamos avaliar e identificar uma falta de espaço. Temos alguns casos que nós podemos intervir nessa falta de espaço de forma precoce, né? Prevenindo problemas maiores na adolescência e na vida adulta. E nós temos também algumas alterações, algumas diferenças no desenvolvimento dos ossos da maxila e da mandíbula, onde nós podemos aproveitar a fase de crescimento das crianças e tentar amenizar esses problemas. Então, eu vou passar aqui com vocês, item por item. O primeiro item que a gente avalia seria, então, essa perda precoce. Tudo isso é feito, assim, associado sempre com o odontopediatra. Muitas vezes, quem identifica esses problemas é o odontopediatra e ele mesmo encaminha para o ortodontista quando ele não consegue solucionar ou não realiza esse tipo de tratamento. Então, muitas vezes, a gente observa que os dentes de leite, às vezes, são negligenciados, né? Culturalmente, assim, dito que, não, o dente de leite pode tirar, porque a gente já vai perder mesmo. Então, deu uma carizinha? Não trata não, manda tirar. Tem casos que realmente não tem tratamento, a indicação é a remoção precoce desse dente, né? Mas isso não pode ser feito de forma indiscriminada. Os dentes, além de participarem da mastigação, da fonação, da deglutição, os dentes de leite, eles têm uma função de preservar o espaço que vai ser ocupado pelos dentes permanentes no futuro. Então, se a criança perde esse dente e nada é feito, esse espaço pode ser perdido. A gente está vendo aqui nesse raio-x, eu coloquei aqui, ó, esse espaço era ocupado por um dente de leite que foi perdido precocemente antes do tempo previsto. E olha só o que acontece, os outros dentes já estão fechando esse espaço. Esse dente permanente não tem espaço mais. Esse espaço agora precisa ser recuperado e esse dente permanente que está aqui sem espaço precisa ser tracionado. Então, um problema que poderia ser prevenido, agora ficou muito mais complexo e mais difícil de tratar. Normalmente, a perda dos dentes de leite ocorre ou por cáries profundas, que muitas vezes não tem tratamento, ou a família decide, né, opta pela extração desse dente, ou por trauma, né? Criança brinca muito, corre, sobe, desce de escada, de tudo. Então, acontecem muitos traumas que podem gerar a perda precoce desses dentes. Então, onde o ortodontista entra? Nós confeccionamos aparelhos que visam manter, preservar esse espaço. Gente, se vocês estiverem ouvindo latidos, é porque minha vizinhança gosta muito de cachorro. Mas eu vou ir falando assim mesmo. Se estiver atrapalhando, a gente para um pouquinho. Então, quando a gente observa uma perda precoce, uma perda que não estava ainda na hora de acontecer de algum dente de leite,
e o dente permanente ainda está lá embaixo, ainda vai demorar a ocupar o lugar dele, às vezes esse dente era para ser trocado, vamos supor, com 10 anos. Por um motivo de cárie, por exemplo, com, sei lá, 7 anos, essa criança perdeu esse dente. Esse espaço vai fechar. Ele precisa ser preservado, ser mantido. E aí que entram, então, esses mantenedores de espaço, que são dispositivos, né, aparelhos, que nós confeccionamos juntamente com protético, para preservar esses espaços até a completa irrupção do dente permanente. Gente, a partir do momento que esse espaço é fechado, bagunça toda a mordida do paciente, fica tudo desorganizado e torna o tratamento mais demorado e mais difícil. Então, aqui eu coloquei outro exemplo, né? Um dente de leite foi perdido precocemente, foi confeccionado, então, um mantenedor do tipo banda alça, e aqui na imagem de baixo, ó, a gente já vê que o dente permanente já está começando a aparecer. Então, aqui já estamos perto da hora de tirar o aparelho, tá? Então, essa é uma opção. Uma outra opção que a gente usa muito também no consultório são dos dentes da frente. A maioria das vezes, né, os dentes de trás, normalmente, quando eles são perdidos precocemente, na maioria das vezes é em função de cáries profundas, né, que a doutora Elana falou muito bem sobre isso. Os dentes da frente, normalmente, quando são perdidos precocemente, normalmente é por trauma, porque normalmente quando a criança está brincando, ou cai, ou futebol, ou com um coleguinha, bate justamente nos dentes da frente. E às vezes, esse dente vai demorar muito, o permanente ainda vai demorar muito. E aí a gente confecciona aparelhos removíveis que funcionam assim, imitando como se fossem essas próteses que os adultos usam quando perde algum dente permanente, que imitam os dentinhos da frente. Porque muitas vezes essa criança vai ficar muito tempo sem dente. Então a gente tem essa preocupação. Além da preservação do espaço, dessa questão de bullying, né? A criança se sente diferente das demais, porque todo mundo tem o dente, ela não tem, por muitos anos. Então, a gente tem essa opção de mantenedores de espaço, que vão, além de manter o espaço, proporcionar uma estética para essa criança. Um outro aspecto que a gente tem que acompanhar nessas crianças também, e que muitas vezes quem identifica é o odontopediatra, por isso a importância da ida ao odontopediatra desde cedo, seria a retenção prolongada. O que é isso? É o oposto da perda precoce. É quando os dentes estão demorando muito a cair para nascer os permanentes. Muitas vezes os dentes de leite ficam molinhos e passa despercebido pela criança. Se passa despercebido pela criança, imagina pelos pais, né? Porque aí, se a criança não fala nada, a gente também não percebe. A gente só se dá conta de que alguma coisa está errada quando você começa a observar que os permanentes estão ali nascendo ou por trás, ou na diagonal, na lateral, às vezes na frente, e aí corre no dentista que alguma coisa está errada. Por isso, o acompanhamento preventivo é tão importante. Porque a gente avaliando, a gente sabendo a idade da criança, a gente já consegue prever quais dentes vão começar a ficar moles e falar, mãe, fica atenta. Esse aqui já tá para começar a amolecer. Avisa a criança também. Criança é muito esperta, gente. Você fala uma coisa dessa com ela, na hora ela já fala, tá mesmo, tia, tá mole mesmo. Ou então ela fala, tava, mas agora endureceu. Normalmente, quando amolece o dente e endurece, é porque já passou da hora. Normalmente, quando acontece isso, é porque passou despercebido, ficou muito tempo molinho, ninguém percebeu, deixou passar, e aí agora tem que tirar no dentista muitas vezes. Um outro aspecto que a gente avalia também ainda nessa idade seria a falta de espaço. Muitas vezes, a troca de dentes está adequada, a ordem da troca está correta, o período em que essas trocas estão ocorrendo também está correta, mas a gente consegue prever, né, pelo posicionamento dentário, que o espaço não vai ser o suficiente. Então, a gente lança a mão de algumas alternativas, alguns aparelhos que vão nos ajudar a ganhar espaço, né, expandindo essa arcada, ganhando espaço. Em alguns casos, né, mais complexos, a gente precisa fazer extrações dentárias. Então, tudo isso também precisa ser avaliado nessa idade da infância.
Um outro aspecto que a gente avalia também, normalmente aí mais na fase já de 8 anos, 9 anos de idade, seriam os crescimentos ósseos. Algumas crianças possuem alguma deficiência no crescimento, ou mandibular, que seria a parte de baixo, a mandíbula, ou maxilar, que é a parte de cima, certo? Então, esse aspecto aqui é nítido, que o queixinho dessa criança está mais para trás. A gente tem algumas alternativas para estimular esse avanço mandibular, esse posicionamento anterior dessa mandíbula. Não é com 4, 5 anos de idade, por isso a importância do acompanhamento. Normalmente, esses problemas, essas alterações relacionadas a crescimentos ósseos, a gente costuma fazer próximo ao estirão de crescimento, naquela fase onde o desenvolvimento ósseo é muito grande, que é normalmente mais próximo da puberdade. Mas isso já precisa ser identificado ainda na infância. Então, nesses casos, nós podemos fazer uso de dispositivos, né, de aparelhos intraorais removíveis que vão jogar essa mandíbula para frente, prevenindo problemas maiores no futuro. Significa que esse paciente não vai precisar de aparelho fixo no futuro? Não, não significa isso. Pode ser que ele vai fazer uso desse aparelho e mesmo assim ele precise de aparelho fixo para corrigir o alinhamento e terminar esse encaixe da mordida. Mas usando esse tipo de dispositivo, nós podemos amenizar os problemas e tornar um tratamento menos complexo no futuro. E se isso não é feito ainda aí na pré-puberdade, na puberdade, na idade adulta, isso já não é possível. Uma discrepância como essa, num paciente adulto, infelizmente, ou a gente recorre a extrações dentárias, ou a gente recorre à cirurgia. E na infância, a gente consegue fazer esse estímulo desse posicionamento mandibular através de aparelhos. Então, é muito importante esse acompanhamento. Aqui a gente vê o oposto. Nesse caso, quem cresceu de menos foi a parte de cima, ou quem cresceu demais foi a mandíbula, que é a parte de baixo. Também é um problema que acomete, normalmente, quando o paciente tem esse aspecto, já é visível aí na infância. 5 anos, 6 anos, já dá para ver que o queixinho está lá na frente. Nesses casos, a gente brinca assim, né? Quando o queixinho, a gente fala o queixo, mas é a mandíbula, né? O osso de baixo. Quando ele está destinado a crescer, não há reza que segure, ele vai crescer. Então, o que a gente tenta fazer é estimular o crescimento da parte de cima também, através de dispositivos, de aparelhos, para tentar amenizar essa discrepância, porque até a estética fica prejudicada, né? E isso também, se não for feito na idade adequada, aí na infância, adolescência e pré-puberdade, quando chega na vida adulta, eu repito, ou é necessário fazer extração dentária, ou tem que ir para a cirurgia ortognática. Então, a gente tem alguns dispositivos, olha só a diferença. Esse é o arco inferior, o de baixo da mandíbula, e esse é o arco superior. A discrepância óssea aqui é muito grande. A diferença dos ossos superior e inferior é muito grande. Então, nesse caso, a gente lança a mão de dispositivos que vão puxar essa parte de cima. Como eu disse, a gente brinca, mas acaba que é uma verdade. É muito difícil segurar crescimento ósseo. Antigamente usava aquelas mentoneiras, né, que falava que ia segurar o queixo. Não segura. O que a gente pode fazer é estimular a parte de cima para que ela tente acompanhar esse crescimento da parte de baixo, da mandíbula. Bom, gente, então, assim, eu passei aqui para vocês o que a gente mais vê no consultório, né, que são esses casos mais recorrentes, ou de falta de espaço, ou de perdas precoces dos dentes de leite, né, essas discrepâncias ósseas também são muito comuns. Então, a idade que a criança pode começar as visitas a ortodontistas, normalmente, é aí em torno dos 6, 5, 7 anos de idade. Antes disso, é importante que esses pacientes vão ao odontopediatra, seja na rede pública, que temos odontopediatras, nos postos de saúde, né, na própria, lá na medicina, né, na UFO, lá na nossa faculdade tem também atendimento odontopediátrico de ótima qualidade. Então, é importante manter
esse acompanhamento de rotina, porque muitas vezes quem vai identificar algum desses problemas é o odontopediatra. Ele já vai alertar a mãe sobre algum desses problemas, né? E aí a gente vai buscar tratamento. Mas ao ortodontista, a partir aí dos 6, 7 anos, a gente já pode começar o acompanhamento. Não significa que já vai correr e colocar aparelho. Todos esses aparelhos que eu citei têm idades ideais para serem utilizados. Então, assim, hoje em dia a gente vê um uso exacerbado de aparelhos, crianças muito jovens que ainda não têm nem maturidade para entender por que está com aquilo dentro da boca. Então, assim, a gente vai fazer o uso quando é indicado e na idade que vai ter o maior benefício, onde a gente vai aproveitar a remodelação óssea, o crescimento ósseo, o desenvolvimento da musculatura e das suturas da face. Por isso é tão importante, eu volto a frisar, o acompanhamento com o odontopediatra e com o ortodontista. Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite. A gente tentou fazer, assim, alguns tópicos que a gente mais observa que ocorrem dentro do consultório, né? Tanto da parte da doutora Elana como da minha. Deixo aqui o contato também da nossa clínica. Como, assim, lá a gente não tem odontopediatra, a nossa odontopediatra que a gente indica é a doutora Elana, que tem o consultório dela. Então, lá a gente faz essa parte que eu expliquei aqui para vocês, de aparelho, de acompanhamento ortopédico facial, do crescimento dos ossos da face também. Fazemos também atendimento de adultos, né? Então, todo o atendimento odontológico que envolve adultos. Então, eu deixo aqui o contato. Agradeço novamente também a Carla, né, pelo convite. É uma honra participar. A gente acompanha as redes sociais, né, do EMEI Planalto, sempre muito ativo, sempre falando de temas importantes. Então, para nós é muito bom estar aqui, a gente está muito feliz. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida, né, com relação ao meu tema, do doutora Elana, podem ficar à vontade para perguntar. Vou abrir aqui. Bruna, boa noite. Boa noite. Você explicando aí, eu fiquei assim, um pouco preocupada com o assunto. Você disse que a criança ela tem um tempo para ela trocar os dentes de leite, né? Certo, aham. Meu filho, ele já tem 12 anos e ele não trocou ainda todos os dentes de leite. É normal? Então, Mary Ellen, né? Isso. Mary Ellen, a doutora Elana talvez até também possa nos ajudar. A troca de dente é muito individual. A gente tem uma média aí de um tempo, né, que a gente espera que essa troca ocorra, mas eu tenho paciente no consultório de 14 anos que ainda tem dente de leite na boca. Para a gente saber se se dessa criança é realmente normal para ela ou se está atrasado, o ideal é fazer uma radiografia. Porque com a radiografia a gente consegue ver o dente permanente está ali já doidinho para ocupar o espaço dele ou ainda está lá embaixo. Porque se ele ainda está lá embaixo, está tudo normal, talvez a troca desse paciente seja um pouco atrasada. E está tudo bem, isso acontece. Mas tem casos que o dente amoleceu, não foi percebido, passou despercebido, ou foi rápido, já está duro de novo e passou batido. Então, é importante fazer uma radiografia e mostrar para algum profissional, né, doutora Elana? Sim, isso mesmo, Bruna. Certo, obrigada. Por nada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta... Podem ficar à vontade, gente. Eu tenho uma pergunta para fazer. O meu filho, ele não tem problema de bruxismo, mas ele fica roendo o dedo, fica tirando algumas casquinhas no dedo, mas é constante que chega até sangrando. Será que isso é algum problema ou é normal? Quem está falando é Eurites? Euridice, sim.
Tudo bem? Então, eu entendi, ele rói a unha, machuca o dedo? Ele não a unha, é a parte do. Ai, não sei como explicar, só sei que ele O dedo? tira umas casquinhas assim que sangra. Tipo, O vai dedo, puxando a pele do dedo, né? Pelo que eu no Isso, vai entendi. dedo puxando, mesmo. ele puxa a pele do dedo, sim. Tá. Então, é um hábito, sim, que foi desenvolvendo esse hábito deletério, precisa ser removido, tá? Mas o bruxismo, ele não é caracterizado por isso. O bruxismo é um pouco diferente. Porque o bruxismo é uma condição em que a criança ela tem um apertamento dos dentes, então a criança tem esse hábito de apertar e ao mesmo tempo ficar rangendo. E aí isso vai provocando um barulho. Isso pode ser noturno, tá? Isso pode ser durante o sono e pode ser durante o dia. Tá? E aí a questão de morder o dedinho já é outra coisa, tá? Já é um hábito que ele acrescentou. Agora, se você está observando, Euridice, que durante a noite ou durante o dia ele também tem esse hábito de ranger, tá? Tem que trazer ao consultório, tem que levar ao dentista. Por quê? Porque isso pode ser um sinal de algum outro tipo de alteração, ele pode estar tendo algum outro problema oclusal, ou pode estar passando por alguma mudança comportamental que está levando a uma certa ansiedade, e isso está provocando o bruxismo, tá? E o bruxismo, ele não é tratado apenas só com isso, tá? É importante dizer que ele tem várias causas. Para vocês terem noção, criança que tem apneia do sono, a síndrome obstrutiva do sono, que é um problema de respiratório, né? Uhum. De obstrução, e leva à apneia do sono, é uma criança que tem, sim, pode ter bruxismo. Então, a gente tem que ver o todo, tem que ver se a criança tem algum problema respiratório, tem algum problema oclusal, ou está passando por alguma mudança, né, de estressante dentro de casa. A própria rotina das crianças mudou muito, né, gente, por conta da pandemia. Então, as crianças estão tendo aula online. Isso mudou muito a rotina delas. Então, elas estão, assim, passando por um período estressante. Elas sentem muito. Elas sentem falta dos amiguinhos. Isso pode, sim, estar colaborando esse problema de ansiedade, tá, Euridice? Então, assim, é bom investigar, viu? Tá bom. Obrigada, doutora. Nada, imagina. Boa noite, doutoras. Boa noite. Uma coisa assim, eu acho importante vocês estarem frisando, né, com os nossos pais aqui, nossos colaboradores, a importância do exemplo, né, dos pais, porque nossas crianças são 0 a 5 anos, né? A importância da gente dar esse exemplo, fazer com os filhos o hábito do fio dental, de escovar os dentes. Agora nós estamos na hora de escovar os dentes, né? Igual a gente faz lá na escola, nossa rotina. Então, eu queria assim, aproveitar esse momento, senhores pais, para a gente trabalhar isso diariamente com seus filhos, né? É importante esse cuidado, né? Evita tantas doenças como a doutora Elana, né, falou, a Bruna também, né, de deformidade dos dentes, da face, né? Então, assim, eu acho que parte um pouco da nossa iniciativa como pai, né? Eu sei que eu tive um caso da minha filha, nem queria contar para vocês, mas eu acho legal eu contar, porque foi bom. Então, a gente tem que compartilhar as coisas que fizeram bem, né, para os nossos filhos. Eu lembro que a minha filha mais nova, ela tinha um problema com o fio dental. Peraí, eu vou pôr minha câmera aqui, né, gente? Então, ela tinha um problema com o fio dental. Era uma luta para passar fio dental nessa menina. Aí um dia eu falei assim, Ana Laura, você sabe como que é formado o cocô? Aí ela falou assim, sei, mamãe, é as coisas que a gente come. Eu falei, então, minha filha, se você não tirar essa sujeirinha do meio do seu dente, vai virar um cocô. Você vai ficar fedida, você não quer nem que você chegue perto de mim. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu usei uma forma não muito lúdica, né? Que ela tinha uns 4, 5 anos, mas aquilo ali, ela entendeu que a comida que a gente come sai por algum lugar e que não é bom o cheiro, né?
o cheiro não é bom. E que se aquilo ali ficasse na boquinha dela, e não ia ser agradável, né? Ninguém ia querer chegar perto dela, assim, gente, na época eu usei uma estratégia, tá? Não sei se dá certo com todo mundo, mas deu certo comigo. Até hoje ela fala disso, ela fala, nossa, mamãe, eu aprendi a usar o fio dental depois da historinha que você me contou. Então, a gente, como pais, né? As meninas estão aqui, são expert nesse assunto, sabe que tudo nessa vida é o exemplo, né? A gente, como pais, nós temos que dar o exemplo, né? Ensinar, ter aquela rotina, meu filho, vamos lá, agora é hora de escovar os dentes, hora de passar o fio dental, hoje é dia de ir na consulta, né? A importância, né? Como bem a doutora Elana falou, não é só o pediatra que a gente tem que se preocupar. Nós temos que preocupar com essa parte oral, que é a mais importante para mim, que é pela boca que entra tudo, né, gente? Temos que ter esse cuidado. Então, eu gostaria, assim, de falar isso, né, dar esse relato, e, assim, falar que vocês arrasaram, meninas. E vamos fazer mais perguntas aqui, gente. É isso. Obrigada, beijo. Eu queria fazer um comentário com relação a isso que a Carla falou. Isso é muito verdade, né? Esses dias eu estava no consultório atendendo uma criança e danando com ela, porque ele não estava higienizando. Eu faço a parte de orto, né, de aparelho, então o acúmulo de placa é maior ainda. Então eu tenho que pegar no pé mesmo. E aí ele falou assim para mim, a mãe estava sentada atrás. Ele falou assim: não sei o que a minha mãe está concordando. A minha mãe não passa fio dental. Gente, criança é muito esperta. Eles são danadinhos. Eles veem tudo. Aí eu fiquei sem graça, porque eu não queria que ficasse dessa forma. Mas criança observa tudo. Então, realmente, nós precisamos ser os exemplos, né? Por mais difícil que seja, cansativo, todo mundo tem muita coisa, né? Muita função aí no dia a dia, mas eles veem tudo. Eles estão de olho em tudo. Bruna, e tem mãe que chega com essa queixa, assim, de filho que não deixa escovar, né? Que quer escovar sozinho. Meu filho ele não deixa escovar, quer autonomia já e tá com 2 anos, né, gente? Quer autonomia. E aí, a questão, gente, é que, assim, é tão engraçado, porque aqui no consultório as crianças mudam muito. É muito engraçado mesmo. E aí a mãe fica assim, mas como que ele deixa você fazer, não deixa eu fazer? E aí a questão é a seguinte, gente, e fica até como dica, tá? Eu faço desse momento um momento muito, muito, muito uma brincadeira. A Bruna sabe, minha amiga, assim, de faculdade, ela me conhece, e eu faço do momento da escovação um momento mais brincalhão possível para a criança achar que aquilo é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque quando você obriga a criança e submete a criança a uma coisa forçada, ela não vai querer, de forma alguma. Então, ela não vai querer comer feijão, porque você fica, vai comer feijão sim, né? Então, aquilo lá vai gerando na criança então isso não é legal, eu tenho que fazer por obrigação. Então, não é legal levar para o lado da obrigação. Então, a gente mesmo, tem casos que eu sei, tem que segurar em casa para escovar, ok. Eu entendo que existem esses casos mais extremos. Mas, de tudo, tentem fazer desse momento da escovação um momento lúdico, um momento de põe uma musiquinha, de brincar, de cantar, de pegar um bonequinho e fingir que vai escovar o dente da boneca, escova o da mamãe, agora eu vou escovar o do neném, e assim vai, sabe? Deixa ela ver, a criança ver vocês, pais, escovarem, tá? Porque isso, tudo que vocês fazem, elas vão querer repetir. Tudo, gente. Tudo. Helena, tem uma musiquinha também que eu inventei para as meninas. É assim, vou cantar para vocês. Tá. Um bichinho que rói, 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 rói o dentinho da gente e dói, dói, dói. Essa também fazia parte, viu, da história daqui de casa. É isso aí. Coloca o bichinho no meio. Ontem tem uma mãe que disse que era aranha. Vai tirar a aranha do dente. E assim, é sempre assim, gente. Criança, você tem que entrar no mundinho deles. Então, as pedagogas aí me entendem super bem, né? Então, assim, a gente tem que entrar no mundinho deles e levar isso de uma forma tranquila, leve, fazer desse momento um momento tranquilo de distração mesmo.
E com o passar do tempo, ele vai começar a gostar sim, tá? Vai começar a gostar de dentista. Hoje, a nossa geração que está vindo, essa geração nova, já não tem medo de dentista mais. Então, assim, ficou lá atrás essa questão de medo de dentista, gente, de verdade. Porque quando as crianças vêm, elas se apaixonam com tudo. Então, assim, faz disso um hábito, né? E isso é muito gostoso, é muito prazeroso, é saúde, e a gente tem que cuidar muito bem disso. Tô lendo aqui, obrigada, gente, viu? Pelo carinho aí. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá? Mães. Eu vou falar uma coisa, gente, que a Bruna falou, e vou só ressaltar. Essa questão, Bruna, da criança, às vezes o dentinho não amolece e tem a retenção prolongada, isso acontece muito porque, às vezes, a criança tem, dentro de casa, né, a família tem o hábito sempre de amassar muito bem a comidinha, dar tudo muito mastigadinho, não se esforça muito, a criança não se esforça para mastigar, tá? Existe uma fase que na introdução alimentar a gente tem sim que tomar cuidado com alguns pedacinhos que dá para o bebê. Mas quando ele já tem dentinhos, esses dentinhos estão ali para mastigar, tá? Então tem que mastigar, tem que estimular a criança a comer, a mastigar, tá? É importante, viu? Porque aí o dentinho vai reabsorver a sua raiz, vai amolecer e vai cair naturalmente, sem muitos problemas. A Renata Peixoto também falou assim: minhas filhas fizeram alargamento da arcada com tratamento ortodôntico e foi muito bom. Evitamos problemas maiores. E é isso. Não significa que não vai ter que usar aparelho no futuro, mas vai reduzir, vai amenizar, né, esses problemas ortodônticos e tornar o tratamento mais rápido, mais dinâmico e mais simples de ser solucionado. Além de que, aumentando a arcada, melhora a respiração, espaço da passagem do ar, deglutição, né, doutora? Melhora, assim, o sistema como um todo. Com certeza, Bruna, isso mesmo. Vai mesmo, Alessandra. A Inova é uma clínica maravilhosa. Nossa, estou precisando com urgência. Vai ser um prazer receber vocês. Falem uma equipe linda lá, todo mundo, eu conheço todos eles, são meus amigos de faculdade, cada um na sua área, especialidade. Vamos lá, Alessandra, vamos cuidar de você também. Eles arrasam mesmo. Gente, eu acho que assim, é isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu gostaria de estar agradecendo a doutora Bruna e a doutora Elana, tá? Por essa excelente live, pela parceria, pela grande disponibilidade, e esperamos ter a alegria de recebê-las novamente em outras oportunidades. Boa noite. Com certeza, Renata. Nós que agradecemos o convite, foi um prazer. É muito leve, né? Uma turma muito leve, muito tranquila. Foi um prazer mesmo, muito bom. Podem contar conosco sempre, né, doutora Elana? Obrigada, prazer foi todo nosso. O nosso agradecimento. Também. Contem conosco. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nossa, e pela presença de todos vocês aí até agora com a gente, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Viu? Beijo. Amém. Obrigada.